Processo de trabalho é uma disciplina fundamental para o exame da ordem e até mesmo para concursos. E hoje eu irei abordar alguns aspectos sobre os recursos no processo do trabalho. Vem comigo! Olá, meu nome é Fagner Santos, eu sou autor da Saraiva Ju e professor de processo do trabalho. Eu tenho algumas obras publicadas, mas hoje particularmente eu quero destacar o livro Prática Trabalhista da coleção Completaço. Neste livro você encontrará todos os detalhes que nós vamos abordar aqui nesta aula que eu começo agora a ministrar para você. O primeiro aspecto que eu quero trazer acerca dos recursos trabalhistas é exatamente definir o que é um recurso. Muitos me perguntam, professor Fagner, mas afinal de contas, o que é recurso? O recurso, se nós analisarmos etimologicamente a palavra recurso, nós vamos pensar de uma forma muito simplória em retomada do curso. Então, quando eu interponho recurso, eu tenho o prolongamento do exercício do direito de ação e evito o operar do trânsito em julgado, salvo em caso de recurso parcial. E lembrando, isso é bom destacar, vamos supor que o reclamante fez 5 pedidos. Dos 5 pedidos, 4 foram julgados improcedentes. Ele pode recorrer dos 4 que foram julgados improcedentes, ou pode recorrer de 1, de 2, de 3 ou de nenhum deles. O recurso é voluntário, ele recorre se ele quiser. Mas, hipoteticamente, no nosso caso, ele, ao invés de recorrer dos 4 que foram julgados improcedentes, ele vai recorrer apenas de 2. Isso é o que nós chamamos de recurso parcial. Seria total se ele recorresse dos 4, e é parcial porque ele recorre só dos 2. Então, com relação aos 2 pedidos objetos de recurso, não há trânsito em julgado. Porém, no que toca aos outros 2 que não foram objeto de recurso, operou-se, portanto, o trânsito em julgado, haja vista que houve um recurso parcial. Então o recurso é isso, é o prolongamento do exercício de direito de ação e que gera a existência de litispendência. O que eu quero com isso dizer? Se por acaso o autor recorreu dos 4 pedidos e ele ajuizar uma ação buscando aqueles mesmos pedidos, é óbvio que esta segunda ação tem ali um pressuposto processual negativo que vai gerar uma sentença sem análise de mérito, que é a litispendência. Porque ainda tem uma lide pendente que está discutindo aqueles 4 pedidos repetidos naquela neófita ação. Muito bem até aqui? Tudo claro? A outra questão que eu quero trazer para você é: quais são os recursos dentro da sistemática processual trabalhista? Bom, você pode olhar o artigo 893 da CLT e, sem sombra de dúvidas, você vai extrair dali os recursos cabíveis no processo de trabalho. Lembrando, o recurso extraordinário, embora ele seja cabível nos domínios do processo de trabalho, ele não é um recurso típico do processo do trabalho, ok? Ele é um recurso que é estudado dentro da jurisdição constitucional, de competência do Supremo Tribunal Federal, como se extrai do artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal. No processo de trabalho, seguindo a nossa taxatividade ou o princípio da legalidade recursal, nós temos, basicamente, o recurso ordinário, o recurso de revista, o agravo de instrumento, o agravo de petição e os embargos para o TST, que são desmembrados, de acordo com o artigo 894, em embargos de divergência e embargos infringentes. Esses são, basicamente, os recursos que nós podemos lançar mão nos domínios do processo de trabalho. E aí você vai se perguntar, mas Fagner, e os embargos de declaração? Onde estão os embargos de declaração? Eles também são cabíveis no processo de trabalho, tem previsão específica na CLT, está lá no artigo 897-A, ok? E como nós entendemos que ali há uma lacuna axiológica da CLT, nós vamos nos agarrar também do Código de Processo Civil, do artigo 1022 e seguinte, aplicando-se aqui os artigos 769 da CLT, combinado com o artigo 15 do Código de Processo Civil. Então esses são
basicamente os recursos no processo de trabalho. Agora, nós temos esses recursos, temos que saber quais são os prazos para que eu possa lançar mão de cada um desses recursos aqui citados. Vale dizer que no processo de trabalho há uma uniformidade de prazo para interposição de recurso. Então, no geral, se você tiver dúvida, coloca 8 na sua prova. Tem lá algumas opções: 10, 15, 30 e 8. Você coloca 8 no processo de trabalho, o recurso ordinário, o agravo de petição, o agravo de instrumento, o recurso de revista, os embargos no TST, todos eles são interpostos no prazo de 8 dias, ressalvada a possibilidade de prazo em dobro para os entes públicos, conforme prevê o Decreto-Lei 779 de 69. Vale destacar, inclusive, que não há possibilidade de prazo em dobro para os litisconsortes, ainda que estejam com procuradores diferentes, porque esta regra do CPC é inaplicável ao processo de trabalho diante do que dispõe a orientação jurisprudencial número 310 da SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Aí você vai me perguntar: Fagner, tudo bem, são muitos recursos, né? Quando é que eu uso cada um? Olha, de uma forma bem simples. O recurso ordinário, conforme prevê o artigo 895 da CLT, ele vai ser utilizado, por exemplo, quando eu tiver uma sentença definitiva ou terminativa proferida pela Vara do Trabalho ou juiz estadual na competência trabalhista. E eu vou interpor recurso ordinário para o TRT daquela região, ok? Eu também posso usar o recurso ordinário quando o TRT estiver julgando uma matéria de competência originária. Por exemplo, eu ajuizei uma ação rescisória no Tribunal Regional do Trabalho para rescindir uma sentença da primeira instância que transitou em julgado. Se o TRT julgar essa ação rescisória procedente ou improcedente, os pedidos que ali estão formulados, eu tenho a possibilidade de usar recurso ordinário também, só que agora para o TST, conforme artigo 895, inciso 2. Ou seja, trocando em miúdos, quando o TRT estiver julgando uma matéria de competência originária, vai caber do acórdão ali proferido recurso ordinário para o TST, seja em dissídio individual, seja em dissídio coletivo. O agravo de petição, ele é um recurso cabível na execução trabalhista, não em face de qualquer decisão, porque, em regra, nós temos o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Mas, por exemplo, se eu tenho uma sentença que julga os embargos à execução, dessa decisão cabe agravo de petição. O agravo de instrumento, por sua vez, ele é utilizado para destrancar recurso. Por exemplo, eu tenho um acórdão do TRT que julgou um recurso ordinário e eu entendo que este acórdão viola a Constituição Federal. Então, com base no artigo 896, a linha C da Constituição Federal, da CLT, eu vou interpor o recurso de revista, dirigido à presidência do Tribunal Regional do Trabalho, que, por decisão fundamentada, irá admiti-lo ou não. Suponha que a presidência do TRT não admita o meu recurso de revista. Então ele não vai subir para o TST. Como é que eu faço para destrancar aquele recurso de revista? Eu vou interpor o agravo de instrumento. Então, atenção! O agravo de instrumento no processo do trabalho não se presta ao ataque de decisões interlocutórias, mas ele é utilizado para destrancar recurso que tem o seu segmento denegado na origem para a instância superior. E o recurso de revista, meus caros, é aquele recurso que é utilizado na forma do artigo 896 para atacar acórdão que viola, por exemplo, uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, viola a Constituição, viola a lei federal. Agora, no procedimento sumaríssimo há restrição. O último recurso, então, para o TST, considerando aí a interposição do recurso de revista, só para exemplificar, seria, se for o caso, a depender do contexto do processo, os embargos de divergência ou, na verdade, aqui, os embargos para a SDI, considerando o artigo 894, que a gente denomina de embargos de divergência, desde que qualquer uma daquelas causas ali previstas esteja presente.
Compartilhe esse vídeo e faça a sua inscrição aqui no canal. Eu gostaria muito de deixar registrado a minha obra como indicação de leitura para você, que já está na 7ª edição e, inclusive, nela agora há conteúdo digital. Ela certamente vai fazer diferença na sua vida, como já fez na de milhares de pessoas durante esses longos anos em que ela está sendo publicada pela editora Saraiva Júnior. Acredite, são milhares de pessoas beneficiadas. Agradeço a atenção dispensada, sucesso para você e conte comigo. Um forte abraço!